Olá, eu sou Emerson Teixeira, bem-vindo a mais um episódio do Resultado em Pauta. Esse espaço que nós criamos um podcast para conversarmos a respeito de gestão empresarial, a respeito de gestão na prática, na realidade, né? E para isso a gente traz sempre aqui grandes nomes, empresários, executivos que na prática vivenciaram coisas muito relevantes que podem dividir aqui conosco. E nesse episódio não está diferente. Nós temos um nome muito especial, já já vocês vão conhecer, e que vai tratar aqui hoje conosco de um tema muito relevante: tradição versus inovação. Como lidar com esse dilema nas empresas? E eu quero trazer aqui sempre a lembrança de que esse é um oferecimento do Grupo Optimize, um grupo que traz consigo um ecossistema de soluções para negócios, onde você pode encontrar ali a solução para todas as necessidades da sua empresa, seja uma consultoria empresarial, seja uma assessoria de marketing, seja relações a planejamento tributário, contabilidade, planejamento financeiro. Então, o Grupo Optimize sempre aqui oferecendo essa nossa conversa sobre gestão empresarial. E eu quero passar aqui a palavra para o meu parceiro e sócio aqui, Lázaro, que vai anunciar o nosso grande convidado do dia. E aí, turma do Resultado em Pauta? Vamos lá. Hoje a gente tem uma missão super difícil aqui, rapaz, de pressionar um cara que eu admiro pra caceta. Ele é um cara foda. Ficou 27 anos num lugar só, mas antes ele já tinha uma jornada de sucesso muito grande. Um cara que eu tenho um prazer em dizer que, além de amigo, ele gerou resultado e gerou transformação durante muito tempo dentro de um único negócio, que é a coisa mais difícil do mundo, sabia? Geralmente, os executivos eles têm prazo de validade. No Brasil, em torno de 7 a 8 anos, se o cara for um CEO, for um vice-presidente, uma coisa assim. E você gerar transformação quando você chega requer uma energia. Você gerar transformação depois de 10, 15, 20, 30 anos, a energia tem que ser quadriplicada. Então, hoje, a ideia aqui é extrair tudo isso desse cara. E agora, né, o Lázaro hoje está no Resultado em Pauta. Você me veio para tudo quanto é lugar aí, mas Resultado em Pauta não podia deixar de estar. Por quê? Porque o Grupo Optimize patrocina. E aí, mas você esqueceu falar de auditoria, pô. Auditoria a gente também faz auditoria. M&A. É isso aí, M&A, é isso aí. Então, vamos lá. Meu amigo Maciel foi presidente. Olha, esse cara trabalhou comigo 7 anos. Nós éramos vice-presidentes do grupo, era meu pai. Eu saí de lá, ele virou presidente do grupo Silvio Santos, tocando todas as empresas. E eu já presenciei coisas muito boas de realização do cara. Um cara competente, acima da média. Até porque, se não fosse acima da média, não era teu amigo, né? É isso aí, não era meu amigo. Entendeu? Maciel, bem-vindo ao Resultado em Pauta. Muito legal, gente. Muito obrigado. Obrigado, Lázaro. Obrigado, Emerson. Obrigado ao Grupo Optimize e todo mundo que está nos acompanhando aqui. É um prazer estar com vocês. Eu falo, né? Eu sou um cara que estudou ciências contábeis, então eu sou contador. E aí eu falo que eu troquei ao longo da vida de contador de números para contador de história. Que legal. Então vou tentar contar um pouquinho aqui para vocês hoje. E aí, galera, se eu falar um negócio para você, se você fechar alguma coisa do Grupo Optimize, quem sabe o Maciel senta na cadeira lá para você, hein? Ajudando a gente a tocar. Olha aí, ó. Olha, a provocação é boa. Quem sabe faz ao vivo aí, viu, Marcelo? A provocação é boa. E por falar nessa questão de contador de história, então, para a gente abrir aqui essa nossa conversa, acho que é interessante, para a audiência aqui que talvez não acompanhou toda essa sua trajetória, você resumir para a gente, Marcelo, como é que foi essa sua trajetória desde antes e dentro do Grupo Silvio Santos, que você passou por várias cadeiras, Legal. com muitas responsabilidades. Conta um pouco aí para a gente. Né? Então, já são quase 40 anos aí de profissão no mercado, né? Eu gosto de contar a primeira experiência minha, porque ela não foi numa empresa comum, ela foi no Exército Brasileiro. Cara, 18 anos, né? Me alistei, aí meu pai podia me ajudar se eu quisesse escapar do serviço militar. Ele falou assim, pô pai, eu peguei faculdade, será que você não quebra o galho pra mim? Claro, filho, você quer servir aonde? Eu falei, pô pai, então deixa eu tentar, né, ir para um lugar legal. E consegui entrar e fui fazer o CPOR. E o CPOR você sai como oficial R2. Na sua época é NPOR, não? Não, era CPOR, era Porque centro. na minha época era N. Porque em alguns lugares menores, ele não tinha um centro, não tinham todas as armas, eram poucas, né, era um núcleo, né? E aqui em São Paulo você tinha um centro. E eu consegui entrar, né? Um processo meio rígido, super concorrido, entrei e, pô, cheguei lá, a primeira coisa que foi assim, bom, deixa eu entender aqui o que tem nesse treco. E eu escolhi uma arma que pouca gente queria ir, que era a infantaria. Eles falaram, por que você escolheu a infantaria? É onde mais sofre? Pois é, mas onde eu vou mais aprender. Então, pô, então você é masoquista? Não, cara. Acho que foi a primeira experiência minha
com a palavrinha que eu trago como primeira palavra do meu dicionário. Resiliência, cara. Uhum. E pra gente que empreendeu, pra gente que atuou como executivo, talvez essa seja a coisa mais importante. Algumas pessoas me falam, pô, você é o senhor resiliência, Marcelo. Isso veio também, essa primeira experiência minha. Porque a gente foi testado e a gente foi aprender disciplina, cara. Que é uma coisa difícil de você ter. E o meio militar traz isso como... Muito, muito. Né? E, cara, guardo bons amigos daquela época até hoje. Porque era uma amizade sem interesse. Porque todo mundo tinha a mesma coisa. Passava pelos mesmos exercícios, pela mesma provação, e você fala, pô, legal. Então, aquilo te unia. Né? Sofrer junto une. Isso é uma coisa legal. Pode pegar qualquer negócio, qualquer empresa que você tenha lá o desafio de conseguir transpor um obstáculo, cara. Quando todo mundo entende que aquilo tem que ser superado, depois que você passa, une. Une demais. Sem dúvida. Né? Então, isso acho que foi a primeira lição que eu tive. Aí depois você vai para uma carreira, começa a me posicionar, né? Estudei ciências contábeis, fui ser estagiário no Grupo Ultra, fiquei 1 ano como estagiário lá, mas já mirava o passo seguinte. E o passo seguinte era entrar em auditoria. Então eu fui auditor, então. Olha. Passei 4 anos na KPMG. Tô falando que ele é a cara do grupo. Então, é só questão de sentar e conversar. Já estamos sentados e conversando. Tá aqui, cara, tá aqui. Mas o legal é o seguinte, pessoal, desde o primeiro passo, eu podia ter tentado a auditoria quando eu saí do exército. Falei, pô, mas eu tenho pouca base ainda. Acho que o estágio vai me preparar melhor. E quando eu entrar em auditoria, talvez eu saia na frente dos outros que talvez não tenham a mesma base que eu tive, tendo a oportunidade de trabalhar como estagiário, fazendo a parte básica da contabilidade. Isso deu certo. Porque em 4 anos de auditoria eu pulei 5 degraus. Muito rápido. Foram 2 promoções duplas e uma promoção normal. Então, pude liderar time, começou a me dar experiência como liderança de equipes, gerenciar pessoas, ter que distribuir trabalho e assegurar que o job daquele cliente ia ser cumprido no prazo. Então, cara, aquilo foi rodando e foi me dando experiência de liderança. E eu falei, bom, mas aquilo eu sabia que era por um tempo, porque... era uma atividade que não deixava de ser sacrificante, era uma carreira bacana, mas eu queria uma carreira um pouco mais em negócios, né, que não necessariamente só serviço. Eu falei, não, quero para uma indústria, quero para uma coisa nessa linha. E aí veio a terceira oportunidade legal, que foi entrar na Unilever. Que na época que eu entrei era ainda Gessilever, nem era Unilever, cara. Gessilever do Brasil. Pô, empresa global, com setor de atuação em tudo quanto é lugar. Entro lá na área de controladoria, né? Assumo a função de gerente de controles, né? Depois fui para a área fui rodando em diversas áreas da área de finanças da Unilever, até que eu assumo a posição de Group Chief Accountant. Então, eu era o contador-chefe do Brasil, de todas as unidades da Unilever aqui no Brasil. Que legal. Já estava ali com os meus 29 para 30 anos de idade, né? Super bem posicionado. Cheguei nessa posição, mas falei, puta, agora talvez tenha que ter aí algum movimento. E tinha um negócio muito forte lá numa empresa multinacional como a Unilever, né? Que era a questão da expatriação. Era uma empresa que tinha um fluxo de executivos de um lugar para o outro no mundo intenso. Naquela época, pô, dólar era mais acomodado, Brasil era barato, botar executivo aqui, hoje de novo né? Pela taxa do dólar hoje está barato, você mandar expatriado para cá, mas está caro você mandar um brasileiro para fora. Né? Então, isso era uma barreira. E eu tinha um processo super rígido lá. E eu soube que eu fui aprovado para entrar nessa lista de expatriados. Mas isso é uma negociação que não era só minha, né, cara? Minha, da minha esposa. Ela trabalhava. Né? É família, né? A Eliana estava grávida da meu segundo filho, da minha filha, Júlia. Falou, mas eu não quero ir para fora. E essa vida é nômade. Eu sei que depois a gente não volta para cá. E ela tinha razão. Eu falei, pô, então, se eu não fizer isso, cara, eu não vou virar diretor, porque para virar diretor tinha que ser expatriado naquele momento. Eu não sei se hoje mudou a política, mas naquela época era assim. Eu falei, bom, então eu vou ter que movimentar. E foi quando eu decido sair da Unilever e começo a olhar o mercado e, por coincidência, aparece lá uma pessoa que tinha sido ex-Unilever, que tinha assumido como CFO no SBT. E ele me convida para ser controller lá. Aí fui participar do processo e fui aprovado. Isso em 1900 e? Isso 98, Emerson. 98. 16, comecei lá no grupo em 16 de fevereiro de 98 como controller no SBT. Caramba. Super complexo ali o momento, tinham criado uns modelos de gestão super ali complicados, a empresa tinha perdido todos os controles naquele momento, e falei, puta, entra aqui que você tem que me ajudar a arrumar esse treco de volta. E foi o que a gente
fez nos 2 primeiros anos. Já estava na Anhanguera, não? Já estava na Anhanguera. A Anhanguera é um projeto de 97. As pessoas começaram a migrar para lá em 97. Né? E as produções foram migrando ao longo desse ano. A migração terminou em 98. Final de 98 estava tudo lá. Saiu tudo da antiga ali, dos antigos estúdios da Vila Guilherme, e foi tudo ali para Anhanguera. Né? O CDT, como a gente falava, Complexo de Televisão. Né? Onde toda a produção ficou centralizada naquele site. E aí entro como controller lá, com esse desafio, né? E com o desafio de estar num modelo onde, naquele momento, quem fazia a gestão da empresa era o fundador, era o Silvio. Era o Silvio direto. Ele era o presidente da SBT naquele momento, acumulou a posição de presidente. E aí eu vou contar uma história curiosa, que foi a primeira reunião minha. Né? Primeiro dia meu de empresa era justamente numa reunião de diretoria que ele presidia. Né? E sentei na cabeceira, ele estava na outra, os diretores em volta, então, puta, você virou o ponto de atenção do show ali. E a primeira pergunta dele, como é que você chama? Eu falei, não, José Roberto, mas pode me chamar de Maciel, que estou acostumado a me chamar de Maciel desde o Exército, na outra empresa, então virou Maciel. Então tá bom, Maciel. Mas me responde uma coisa. Você veio aqui porque você é amigo do cara que te contratou? É bem a cara dele, né? Por causa do salário ou por causa do trabalho? Eu falei, pô, cara, 31 anos de idade, o que eu respondo para esse homem, né, cara? Porque a presença dele sempre foi muito forte, né, cara? Muito marcante. Aí eu falei assim, olha... Por causa dos 3. Eu falei assim, olha, na verdade é o seguinte, ele não é meu amigo, a gente é colega, a gente se cruzava ali com cursos e eventos da empresa, então nunca trabalhamos juntos, então óbvio que conhecê-lo ajuda, porque legal. Se a grana não fosse boa, não cobria o risco de fazer um movimento. Se eu sair de uma empresa bacana, multinacional, mas para vir para cá, se não fosse a parte financeira, para cobrir o risco, eu não vinha. Agora, espero ficar pelo trabalho. Foi uma boa resposta. Aí ele falou assim, tá bom, continua a reunião. E vamos lá, gostou porque você ficou até ontem. Pois é. Vou te lembrar um negócio aqui que não sei se você vai lembrar disso. Você lembra, há um tempo atrás, que nós entrevistamos um CEO para a Cisan? Eu entrevistei, Guilherme entrevistou, acho que você entrevistou, e nós contratamos o cara. Aí depois o Guilherme teve uma ideia de falar assim, vou levar pro Silvio conhecer o cara. E o Silvio entrevistou o cara e demitiu o cara. Nós já tínhamos contratado? Já. Ele olhou para mim e falou assim, Lázaro, pode mandar embora. Eu falei, como? Quem entrevistou? Eu falei, eu, Guilherme, acho que o Maciel, todo mundo. Não lembro se eu entrevistei, mas... Você lembrou? Eu falei, de todo mundo. Ele, não gostei. Eu falei, como, Silvio? O cara já pediu demissão. Indeniza ele e manda embora. Eu falei, Silvio, você não pode fazer isso. Por que você não gostou dele? Ele contou na história que ele quebrou uma empresa lá no passado. Eu não gosto de ficar gente de azarado perto de mim, não. Eu falei, não, você tá brincando comigo? Ele falou, não. E eu presenciei a entrevista dele com o cara. Foi ótima. Ótima, Marcel. A cara do Guilherme pra mim, assim... Falou pra mim, o que nós vamos fazer? Eu falei, mandou mandar embora. Vamos mandar o cara embora. Enfim. E o cara já tava 2 meses na empresa. Ele tinha a forma dele de agir. Já tava 2 meses. Era isso. Aí tive que chegar pro cara e falar, cara, você tem que ir embora. Mas, cara, vai voltando. E aí volta aqui, cara, acho que foi uma jornada longa, né? Apesar de quase 27 anos lá dentro do grupo, que eu aprendi a admirar, tenho uma gratidão enorme, foram... até o momento em que eu assumo a presidência do SBT lá, foram 6 ciclos de gestões diferentes. Transformação enorme também, pô. Um monte, cara, um monte. Cada ciclo era uma mudança. Você dava às vezes você dava um cavalo de pau na estrutura da empresa para esse novo ciclo. E você tinha que se adaptar a esse novo ciclo e fazer a coisa andar e não perder o controle, né? Porque é um bicho aqui de capital intensivo, que se você não controla o caixa, é complicadíssimo. E multi-áreas, né, irmão? Um monte de empresa. Um monte de empresas e tal. E esse foi de controle a CFO e fui a de presidente controle da a diretor financeiro. Depois vice-presidente. Depois diretor administrativo e financeiro. Depois vice-presidente. Depois diretor administrativo. Aí a empresa foi dividida em 3 grandes blocos de processo. Então tudo que a gente chamava de atividade de suporte, jurídico, recursos humanos, ficou comigo. Aí depois eu absorvi também mais uma área que era da área de negócios, que era a área de operações comerciais, que é onde organiza todos os breaks comerciais, né? Para que aquilo não ficasse vinculado a quem vende. Então, Sim. O cara que vende não pode entregar. Então, isso foi para debaixo de mim.
Também, então, fiquei com essas áreas. Depois disso, veio uma mudança grande. Foi aí um evento que a gente pegou, super complexo, difícil lá dentro, que foi Pan-Americano. a quebra do Banco Pan-Americano. E aquilo mudou radicalmente toda a preocupação do grupo com governança, Compliance. Então. compliance. E nós viramos vice-presidente juntos. Na mesma data. Não, junto, o Silvio falando agora, você e você são meus vice-presidentes. Exato. E pronto. E vou para Orlando. É isso. Bom Natal para vocês. Eu vou pra Orlando. Essa história que ele tanto conta por aí, né? Agora tem aqui a testemunha ocular dessa. A gente estávamos juntos na mesma reunião. Na mesma reunião. Ele entrou e falou essa história, ainda falou, né? Agora nós temos 4 bi para pagar. Agora a gente tem que resolver esse abacaxi todo. Né? Preciso da ajuda de vocês. Cuidem das coisas enquanto eu resolvo esses problemas. Exato. E foi o que a gente procurou fazer. E foi para Orlando, né? Que ele normalmente passava esse final de ano. Foi lá e aproveitava. no final deu tudo certo. Tá caminhando, cara, felizmente. Mas aí, nessa mudança toda, depois eu acabo assumindo o SBT como CEO da operação. Isso foi finalzinho de 2010. Né? Você ficou como CEO do SBT e VP do grupo, por quê? Porque na verdade tinha essa diferença? Não tinha, na verdade, o título era... E era por causa das reuniões colegiadas. Isso, exatamente. Porque tudo o Silvio botava a gente dentro de uma sala para dar pitaco. Porra, uma vez eu deixei de pagar um negócio, você tomou um xingo por causa de mim, cara. Aí foi culpa minha, isso não tinha nada a ver com isso, entendeu? Não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso, tomou uma briga por causa de mim. Ainda bem que ele reconhece, né, Marcelo? Ele reconhece, cara, a culpa era minha. E eu falei no dia, tá? Eu não dei uma de malaco, não. Eu falei... Marcial não tem culpa nenhuma, Guilherme tem culpa, a culpa é minha. Só que ele espulhambou geral, entendeu? Mas aí quem tava perto levava... Resvalou em todo mundo. Resvalou em todo mundo. Então, assim, por causa desses troços... Uma vez eu perguntei para ele, falei, por que você tem os vice-presidentes aqui com essas operações? Ele falou, porque como as coisas no grupo são muito colegiadas, a gente prefere ter a cadeira de vice-presidente... E não de CEO de unidade, tá? Tem 5 CEOs de unidade. A gente tem as cadeiras que é tudo colegiado. Acho que ele nem se preocupava muito com essa denominação. Era muito mais a preocupação dele saber quem era o responsável por cada unidade. E cobrar, né? E responsabilizar e cobrar, enfim. Quantas vezes só você ia lá dar palpite na minha unidade porque ele te pedia, você ligava para mim e falava, o Silvio tá pedindo para olhar isso, não é? Então era isso. E tudo bem. Era isso. É isso aí. Era isso. E tudo bem. A gente procurava, de certa maneira, dar conforto e tranquilidade de que as coisas estavam bem controladas. Até porque tinha se passado por um trauma muito grande que tinha sido o trauma do banco. Né? Galera, eu vou capaz de falar um negócio para vocês aqui. Esse cara aqui, ele foi CEO de várias empresas em 27 anos. E se troça assim, não, mas ele ficou 27 anos no grupo. Não, ele ficou em pelo menos 8 ou 10 empresas diferentes dentro dos 27 anos, por causa das transformações. No período que eu estava, que foram só 7 anos, a gente teve 2 ou 3 gigantes. E, inclusive, processo de M&A, tá? Que, eu, Maciel, não sei, eu não lembro, mas eu acho que você participava de todos. Vendemos Braspag, vendeu Baú da Felicidade. A gente estava envolvido em todos os processos. Exatamente. Então, ou seja, não é assim, o cara toca aquele negócio, ele senta na cadeira dele. Não, era literalmente multifacetado. E o próprio negócio que exigia que fosse se transformando, né? Porque nunca foi uma coisa estática. Nunca foi. Essa é a verdade. Eu ia te fazer essa pergunta aqui agora. Que eu sei que você foi controle, foi diretor financeiro e foi CEO do SBT antes de virar presidente do grupo. Mudanças numa empresa de comunicação nos últimos 15 anos e o que você acha daqui para frente? Lázaro, eu acho que tem uma percepção errada das pessoas com relação ao segmento da mídia, chamada mídia tradicional. Né? Porque quando surge a tal da mídia digital, né? E aí, todo mundo acha que ia acabar, né? Como achavam que o rádio ia acabar quando surgiu a televisão? E o rádio não acabou, continua firme e forte até hoje, companheiro das pessoas em qualquer momento do dia. No interior, então? A gente esquece, gente, uma coisa que é fundamental. O Brasil não é o eixo São Paulo, Rio, Brasil. Exatamente. BH, vamos falar assim. Não é esse quadrilátero, não é. O Brasil é muito maior do que isso, Lázaro. Basta a gente pegar dentro daquele evento do ON e a gente vê a riqueza de empreendedores que tem no Brasil inteiro. Estão fora do Brasil. De caras que estão fora do radar, estão abaixo do radar. Você fala assim, cara, mas esse cara fatura 350, 400, 4 bi? Quem é esse cara? Que ninguém sabe quem é. Exatamente. Rapaz, a maioria dos grandes homens que eu conheço, empresários, transformadores de sociedade, são anônimos. Estão fora da mídia. Exato. Estão fora da mídia, gente.
Total. 90% dele, se não for até você mais. fala, pô, Total. então a mídia, cara, ela foi se transformando e ela foi rotulando o que era a mídia mais antiga, da chamada mídia tradicional, como se fosse algo velho, como se fosse algo ultrapassado, old fashion, que estaria fora do mercado. Não vai ficar fora do mercado, porque está se transformando há muito tempo. Há muito tempo. Antes da explosão digital, né? Cara, Bem antes. o sinal da televisão era um sinal analógico, portanto, de baixa qualidade, né? E foi tendo que se modernizar por conta da própria indústria do cinema. A indústria do cinema foi melhorando e aprimorando o seu método produtivo com uma puta qualidade de imagem, de som dub surround, imagem não sei lá o quê, 4K, HD, Ultra HD. E esse é assim, como é que a gente acompanha isso? Porque o cara começou a ter na casa dele um aparelhozinho chamado CD, depois DVD, onde a mídia... Que hoje nem existe mais. Que nem existe mais, mas a mídia era infinitamente melhor que a qualidade do que a gente conseguia entregar na televisão aberta. Aí no início dos anos 2000, quando teve um movimento de se construir um modelo novo da televisão digital, que entrou em operação em dezembro de 2005, foi um processo de transformação ferrado, porque imagina você trocar toda a tua rede de distribuição de sinal. Receptor, transmissor, antena, no Brasil, cara. Não estou falando 2005. trocar isso num bairro aqui em Alphaville. Estou falando trocar isso no Brasil todo, cara. É isso aí. E você acredita que essa transição não terminou até hoje? Até hoje, cara. Porque é o único veículo, a rádio e a televisão, são os dois únicos veículos que chegam em qualquer lugar do Brasil. Cara, eu pego aqui Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem 15 quilômetros da Rodovia dos Bandeirantes que não tem sinal. Você pode tentar me ligar, não vai ter sinal. Nós estamos aqui do lado. Exato. Do nosso lado, cara. Então, a transformação é lenta, porque a adaptação à tecnologia num país continental como o nosso não acontece do dia para a noite. Investimento em infraestrutura Agora, deve ser enorme. e parece que com isso o setor é velho, não se reinventa. Muito pelo contrário. Ele vem se reinventando desde sempre. Pegando esse gancho, Marcel, ao longo dessa sua trajetória, principalmente depois de você assumir de fato o SBT já como CEO, 2010, né? Você comentou 2010, final de 2010 e início de 2011 lá. Tem muita coisa do que aconteceu nesse período, e eu queria que você comentasse isso nessa linha do que a gente está falando, da questão da inovação e da tradição. O SBT é uma empresa extremamente tradicional, extremamente família, a gente estava conversando isso ainda há pouco. Como que foi, e alguns exemplos do que você vivenciou nesse período de inovação, inclusive que o SBT foi a primeira emissora a trazer algumas inovações que hoje se tornaram tendências aí. Mas como é que foi conduzir essa questão de buscar inovação em meio a uma empresa tradicional? Eu acho que talvez comece, Emerson, pode parecer meio piegas, tá? Tem acho que talvez às vezes o termo, as pessoas banalizam um pouco as expressões que você vai adotando na vida corporativa, né? Mas propósito é uma coisa importante. E eu acho que o fundador, o Silvio, sempre teve muito claro qual era o objetivo dele. Muito claro, cara. Ele sempre, e acho que talvez a grande genialidade dele, e gênio para mim tem uma definição, tá, Lázaro? Gênio para mim é aquele cara que complica o que é fácil e simplifica o que é difícil. Boa. É verdade, porque a lógica deles é inversa. É inversa da nossa. Então, cara, ele conseguia ter soluções tão simples para algumas coisas, você falava, como é que resolve isso? Assim. Assim, nossa, é mesmo. Isso ele fazia, cara. E a simplicidade naquilo que é do dia a dia, do cotidiano da vida das pessoas, ele entendia como ninguém. Por isso que ele era um puta comunicador, um tremendo vendedor. Porque ele conhecia o que era básico da essência das pessoas. Tão simples quanto isso. Uma coisa, não sei se você vai concordar, eu falo para todo mundo que é empresário, que é empreendedor, decida e acelere. E o homem era rápido na tomada de decisão. Quando ele falava, é isso aqui? Vai, faz. Não tinha esse negócio, vou pensar, vou ver, veja bem, vamos montar um plano. Ele não queria nem saber do plano, ele mandava fazer, não era? Então, hoje em dia no mundo das startups, né, a gente fala de MVP, não é? Exatamente, ele já tinha esse conceito o Silvio empiricamente. usa MVP intuitivamente, empiricamente a vida inteira. Os caras, a gente fala de temas hoje como diversidade, equidade e inclusão. O cara mais diverso e incluso que a gente pode ter visto no mundo da televisão, da comunicação, é ele. Pega os programas que ele fazia de show de calouros. Às vezes eu perguntava assim, vem cá. Os shows de drag queen, os shows de travestis e assim por diante. Cara, ele fazia aquilo na televisão. Tô falando na década de 80?
Exatamente, irmão. Caramba! Exatamente. Não, ele falava assim comigo, vai fazer isso. Eu falava assim, você tem certeza? Isso aqui envolve muito dinheiro, eu vou fazer conta. Ele falou, por que você não fez ainda? Tô te mandando pra fazer. Testa, aprende e acelera. E tem um monte de gente aí que fica Acho que planejando pra ele, cara, 20 acho que anos e o uma negócio das sai do coisas papel. que hoje, conceitos que a gente usa no dia a dia, que estão na boca do mercado, Isso deste aí. mercado de tech, né? Não importa qual ramo de tech, fintech, agritech, health tech, ou seja lá, tech. Não, você tem que ter o seu MVP, teste o seu MVP. O Silvio sempre fez isso a vida inteira, né? E ele era muito criticado, às vezes, quando ele mexia em programação, porque a lógica dele era muito simples. Espera aí, eu entreguei um conteúdo, ninguém gostou. Por que eu vou continuar insistindo? Tira. É isso aí. Não, Silvio, pera, mas tem um anunciante que está encaixado aí, o cara já comprou esse programa. Não, mas se não é bom para mim, essa pessoa não é bom para ele. Bota ele em outro. Como é que ele vai se ocupar? Isso aí. Ele não pode achar ruim que eu estou tentando melhorar o que eu estou entregando para ele. Se não está dando certo, tem que mexer. E era essa lógica simples dele. Às vezes era muito complexo, Emerson, porque uma mudança dessa mexia com diversas áreas da empresa. Diversas áreas. Isso para ele era mais difícil de alcançar. Né? Porque ele olhava muito de cima. Ele falou, não, vocês são aí, resolve o problema de vocês têm que resolver. Eu não vou ficar carregando uma coisa que não está dando resultado. Resolvam. Não tinha compromisso com o erro, né? Não tinha errado, ajusta. Isso é legal. Ele não era uma pessoa que eu não tinha. Um grande aprendizado que fica para quem está aqui nos vendo e está empreendendo e começando uma carreira como empresário. Tem que ter coragem, gente. Ah, é. Tem que ter coragem. Isso não significa que tem que ser porra louca, kamikaze. Não é isso. Não é isso. Mas você tem que dormir no barulho. É coragem. Se coloque na posição de desconforto. Ó. O Silvio, isso eu aprendi lá, cara. Quando o Pan-Americano Fique na posição de desconforto. A minha cara, a sua e a do Costa era de mais preocupado que a dele. O cara sabe dormir no barulho. Esse cara sabe dormir no barulho. Eu lembro que eu falei, cara, e o cara, não, mas vamos resolver, tá tudo certo. Contava a história do burro do jumento lá para ganhar tempo, me contou 362 vezes essa história. Há momentos na vida que você tem que ganhar tempo que vai resolver e tal. Então, Maciel, assim, dentro desse negócio da transformação, né, que o Emerson falou, porque realmente, uma empresa, né, tradicional é difícil pra caceta de fazer. O que você vê o mercado aí no SBT? Opinião sua, que é um cara de muita experiência no setor, este mercado de comunicação, seja rádio, TV, online como offline, né? Como é que vai ser daqui para frente? Qual é a sua visão aos 20 anos? Na verdade, vai ser uma coisa só. Eu acho que essa barreira da forma de distribuir o conteúdo... Você fala uma coisa que eu gosto. Para mim, só muda a distribuição. Só muda a distribuição, cara. O resto é o seguinte, se o conteúdo não for bom, cara, se o conteúdo não for relevante, se ele não tocar na vida das pessoas, você pode usar a internet, a televisão aberta, a rádio, o raio que o parta, cara, porque você não vai ter audiência. Exatamente. Irmão, você falou uma coisa certa. Isso na minha opinião, tá? É só um canal de distribuição. Isso quando você tocou no outro assunto que geralmente eu não falo, nunca falei disso, mas é verdade. Eu tenho pessoas que são inteligentíssimas, que já gastaram uma fortuna na internet para tentar hypar e não consegue. Sabe por quê? Porque o cara não é relevante. Em conteúdo como é que se o cara não conseguir relevância, Lázaro, pode ser num nicho de tema, um cara que vai falar de uma coisa super específica, o cara que produz essa bola aqui, o método produtivo dela, legal. Mas se não tiver relevância, cara, não adianta, não importa o meio. O que importa é a qualidade do conteúdo e a mensagem que você está levando. Muita gente desiste tem produto legal, a mensagem é errada. E isso na TV é comum há muitos anos. Muitas vezes tem uma mensagem boa e o produto é uma porcaria. Exato. O conteúdo sendo bom, ele tem que estar presente em todos os meios. E aí, isso. Acho que a grande transformação que o setor viveu nos últimos 20 anos, digo, de 2000 para cá, é a capacidade de aprender coisas novas. E tem muita gente competente, tem muita inteligência dentro da mídia tradicional. Isso estou falando em todas as emissoras, estou falando em todas as rádios, e as pessoas estão se mexendo. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa, o Emerson me perguntou, puxa, o SBT foi para uma solução de streaming só agora? Eu falei, não, há 12 anos. Eu falei, não. É que a nossa solução de streaming chamava YouTube. E tem uma coisa que ninguém sabe nesse setor. E um dado super relevante, né? Que é o seguinte, cara, a gente representa, historicamente no YouTube, perto de 10% de toda a audiência do YouTube no Brasil. Então o YouTube remunera muito bem o SBT, não? Cara, pior que não. Não, porque tem uma coisa que você não domina quando você está lá dentro. A negociação é dele, não é tua.
Sabe por quê? Porque, por exemplo, a Jovem Pan teve uma época que eu estava lá, que depois cortaram por questões políticas, que eu estava conversando muito próximo lá, era 3, 4 milhões por mês de YouTube. Mas não muda a vida de uma Ah, emissora não, de não. televisão. Exato, né? Para uma emissora de... Ainda é uma receita marginal. Ainda é receita marginal, Certo. mas é um valor relevante. Mas o que ela tem que ela jamais vai compartilhar contigo? Dado. É isso aí. E hoje, gente, o mundo hoje é dados. Quantos dados, seguidores o SBT lá dados, tem no dados. YouTube hoje? Se você somar todos os canais, porque a estratégia lá foi segmentar por canais. Sim. Então você tem o canal do De Noite, você tem o canal da novela, do SBT News. Por que a gente fez isso? Para assegurar, de certa maneira, parental control, por exemplo. Você não vai deixar teu filho entrar no canal do De Noite. Tá certo, entendi. Certo. Se a gente colocasse tudo num canal só, Como empresa familiar? a criança, como os valores lá de família são muito fortes. E aí volta na questão dos valores. Você estava comentando... Certo, e que o valores Silvio tinha ali, muito claro família, isso. diversão e informação, são 3 valores inegociáveis dentro da estratégia, tanto de conteúdo do SBT, quanto de serviço e produto do grupo. A preocupação com família, diversão, são acho que os pilares fortes ali dentro e que ajudou a gente ao longo do tempo também e fazendo escolhas. Tem certas coisas que eu não vou poder fazer. Até dei um exemplo para o Emerson. A gente tinha recém-lançado esse conceito dos 3 pilares, família, diversão e informação, e a gente teve que aprovar com o acionista, com ele, esses 3 pilares. Né? E ele, depois de muito tempo, ficou convencido, tá bom, então mudem toda a estratégia de comunicação para fortalecer esses valores. E aí, um belo dia, eu recebo uma proposta, um acesso daquele Dana Wright, que é o dono do UFC, até hoje, que por algum motivo estava brigando, não lembro se ele estava com o direito dele na Globo, na Rede TV. Era Globo no começo. Não lembro. E aí, brigando lá, foi nos oferecer. E, cara, ele vinha com anunciante, com tudo pronto. Aí eu falei, legal. Bom, programação, a gente depende do chefe para poder ter direito. E liguei para ele para conversar. Silvio, tem uma proposta assim. Mas já vem com isso, com isso, com isso. Eu falei, entendi. O que é isso mesmo? Não, aquele campeonato de lutas que as pessoas lutam. Eu falei, mas me diz uma coisa. Vocês não acabaram de ficar me convencendo aqui que a gente tinha que trabalhar os 3 pilares lá de família, diversão e informação? Família, diversão e informação. Então quer dizer que um bando de cara dentro de um ringue se estapeando, ensanguentado... Se encaixa onde aí, né? É bem família, né, Marcelo? Eu falei, putz, Silvio, desculpa, retiro o que eu falei. Mas deixou de pegar uma conta importante. Mas isso é Mas uma isso, coisa de certa muito maneira, é interessante. importante para qualquer negócio, cara. Se você isso. não bota onde está a tua borda e os teus limites, às vezes a gente, como empreendedor, começa a desviar tanto a atenção que você perde o foco de onde você é bom. E aí é que muita gente começa a querer abraçar muito e quebra a cara. Exatamente. Estratégia, no final da história, ela é escolha. É escolha. E quando você escolher uma, você está deixando de escolher as outras. Opa! E o Silvio respeitou demais Para isso mim, o nessa melhor posição. conceito, Emerson, de estratégia que tem é isso. A estratégia é você escolher o que você não vai fazer. É isso aí. Porque dá vontade de fazer. Em televisão, então, e no nosso grupo lá, dá vontade de fazer tudo. Quando a gente estava lá, dava vontade de fazer tudo. É mais um grupo que você tem diversos. Como é que você vai tipos de filtrando empresa, isso? Cara, foca no que você é bom. Senão você vai tentar abraçar tudo e vai quebrar a cara. Né? Uhum. Você vai começar a tirar recurso da onde você tem, onde é teu gerador de caixa, e vai começar a colocar em negócios incertos que você não domina, e você vai tentar apostar, até a hora que você vê que você matou o teu negócio principal. Você tirou o dinheiro de lá para desviar para outra coisa. Uhum. Então, a gente sempre teve essa preocupação e, de certa maneira, definir esses valores, você ter esse teu propósito, sempre ajudou você a tomar a decisão de onde empreender. E aí tem uma coisa errada, né, Lázaro? Que muita gente fala, mas você é executivo, você não empreende. Imagina. Caramba, gente. Imagina se Tudo você... bem, a gente empreende talvez com o dinheiro de um acionista. Eu entendo. Mas no seu caso, com o seu patrimônio em risco. Quando você Exato. Quando Claro, é você é estatutário, você tá isso. Então as pessoas não entendem isso. Não, cara. Eles não entendem Não que, entendem. não, mas era dinheiro do Silvio. Não, é seu, porque se der merda o negócio quebrar, tu perdeu sua grana. E outra coisa, você ainda tem que usar, quando você é dono 100% seu, você vai lá, acorda de manhã, toma a sua decisão. No caso do Maciel, ele acordava de manhã, tomava a decisão dele, só que ele tinha que convencer outra pessoa que aquela decisão era melhor para a vida dessa pessoa. É um esforço maior. É um esforço maior. Você pode estar dividindo o risco, ou um risco teu é limitado, mas é um esforço maior. Muito maior. E a gente, eu acho, olhando hoje, né, tentando fazer um balanço aí desse período longo, né, puxa, 27 anos
numa mesma empresa é uma vida, né, cara? Uma vida, com certeza. Foi uma jornada fabulosa e com muitos acertos, erros. Claro, gente, ninguém é perfeito. Não tô aqui Total. achando que eu esquece. Errei. Falhei em algumas coisas? Claro. Teve momentos que eu falhei, mas acertei muito mais. Senão não tinha saído de controller para A posição. presidente do grupo, né? Presidente do grupo, E a né? vida, gestão de verdade, é o seguinte: Essa. acertou, acelera, errou, para, antes que causa muito dano. É isso, esse é o jogo. E vai ter sempre um efeitozinho colateral no percaminho. Essa é a análise Sem de dúvida. risco do dia a dia, cara. Exato. E é o que você deu exemplo que o Silvio fazia. Deu errado, ajusta. Então, olha, acho que nessa transformação de negócios que a mídia veio passando ao longo do tempo, o grupo lá e o SBT e as outras emissoras não estão à margem do que está acontecendo no mercado. Pelo contrário, existe uma revolução para acontecer que vai ser demorada, é uma transição longa, que é o que o mercado batizou como TV 3.0. Tentando simplificar. A TV 3.0 é uma TV bidirecional que eu consigo saber quem é que está do outro lado, e sabendo quem está do outro lado, eu começo a direcionar para cada um nessa sala aqui uma publicidade diferente. Uhum. Só que é um conteúdo que fala com o Brasil inteiro. Então, quando uma Rede Globo, com a preocupação que ela teve de criar aquele conceito de 100 milhões de uns, que eram 100 milhões de logins, cara, ela está dizendo para o mercado, eu tenho 100 milhões de cadastros, cara. Vem comigo. Personalizar a publicidade, né? Porque eu vou personalizar a publicidade para você. Ela começa a fazer esse teste agora. E aí tem uma coisa que é fantástica, cara. Você vai estar com o teu controle remoto, não precisa nem estar o celular na mão, hein? O controle remoto. Tudo que tiver numa tela vai ser vendável. Claro. Puta, quero comprar essa taça de água aqui. Ah, mas é um QR Code que vai aparecer? Não. Você vai apontar, vai aparecer, se o teu controle remoto vai lá, bom, cliquei. Se eu estou logado e no meu cadastro tem uma conta de pagamento, um meio de pagamento cadastrado, comprei o copo d'água. Simples assim. Isso aí. Cara, isso é muito poderoso. Com 215 milhões de brasileiros. Vai morrer? Não. Vai mudar a forma. Vai mudar a forma. Essa competição, ela é boa porque ela transforma todos os canais melhores. Melhores, cara. As pessoas vão ter que se desenvolvendo. O setor inteiro, né? Agora, a gente estava conversando aqui ainda há pouco e a gente falando sobre a tendência do mercado tem sido muito voltado para fazer uma verticalização do máximo. As empresas hoje em dia têm olhado muito para os seus maiores centros de custo, como transformá-los em centro de receita, né? Em fontes de receita. E aí a história do ecossistema, motor 2, surge um monte de termos aí para definir isso. E a gente estava conversando aqui, né? Há anos atrás, talvez décadas atrás, o Silvio, nessa genialidade que você comenta, mas não só o Silvio, mas como DNA também ao longo aí do tempo, a questão de como trabalhar as diversas empresas diferentes, uma potencializando a outra. Então, o SBT foi uma mola propulsora de muitos dos negócios do grupo, mas um também impulsionando o outro. Então, eu queria que você trouxesse também um pouco dessa visão como inovação em meio a empresas tradicionais, mas que se inovaram e se potencializaram no tempo. Acho que hoje o termo ecossistema está muito aí sendo discutido, debatido, muita gente falando, eu estou montando meu ecossistema. Acho que talvez ele tenha sido um dos primeiros empresários no Brasil a trabalhar o conceito de ecossistema. Porque ele entendia que, através da televisão, já que mídia era bom para os clientes dele, por que não era bom para ele próprio? E ele começa a montar, na verdade ele nasce diferente, né? A trajetória dele nasce porque ele perde o espaço que ele tinha na TV Paulista, né? Antiga TV Globo, para poder vender o carnê do baú. E quando ele se viu sem essa janela para vender o produto, é que ele foi montando e criando uma rede de televisão própria. Então ele não nasceu como um cara de comunicação. Ele nasceu como um cara vendedor de carnê do baú. O cara que tinha na veia um processo de venda e uma capacidade de convencimento das pessoas brutal. E aí ele usava isso para poder vender o produto dele. Quando ele se vê sem uma emissora para poder anunciar o produto dele, é que ele vai atrás de ter a própria TV. Foi assim que nasceu o SBT. Então ele já nasceu com essa visão de que ele podia criar tantas outras coisas mais aproveitando um canhão que ele tinha na mão, que era a televisão aberta. Imagina o poder da televisão na década de 70. Não tinha outra coisa no Brasil. Exatamente. Gente. Era absurdamente... O SBT é de 81. Então, na Exato. década de 80 ainda a televisão era imbatível. Cara, até pouco tempo atrás, gente, no censo, quando se fazia o censo no Brasil, você tinha mais domicílios no Brasil com televisão do que com geladeira.
Porque, infelizmente, na realidade do Brasil, onde as famílias de baixa renda não tinham produtos perecíveis, tinham cereais, era arroz, feijão, farofa. Uhum. O cara não precisava de geladeira, não tinha o que guardar, não tinha nada perecível em casa. É. Mas o cara precisava da televisão, porque era a única maneira que ele se via Se incluído entreter, no né? mundo. Era inclusão, gente. Uhum. Quantas imagens a gente não tem lá daqueles, às vezes, o povoado no meio da Amazônia, com um geradorzinho e uma televisão assistindo o jogo da Copa do Mundo do Brasil? Cara, aquilo foi fator de integração nacional. A televisão e o rádio cumpriram um papel de integração nacional. Se a gente hoje tem um país que fala a mesma língua, certo? Continental, que consegue acompanhar com um único presidente, é porque os meios de comunicação cumpriram esse papel. Sem dúvida. Então isso não Certo. vai morrer, Lázaro. Não vai morrer. Agora muda a forma como a gente interage, porque esse treco aqui bagunçou a nossa vida. É que assim, eu acho que o darwinismo, cada vez mais, ele é corporativo. A lei de Darwin. O que mais sobrevive é o que melhor se adapta. E é isso aí. Não isso é aí. o forte, não é nada. Quem melhor se adapta. E eu acho que adapta. Eu também concordo com você. Não é um ou outro. Um e ou outro. É exatamente. Não é, não, ou é esse ou aquele, a mídia. Não, é 360. É 360. Entendeu? Nada ainda, ó, pesquisa recente que a gente faz com resultado nosso. Nada ainda supera o rádio no interior. A tiazinha, quando ela acende o fogãozinho, a lenha dela que ela coloca, o que ela faz? Ela liga o rádio. É isso aí, é companheiro dela. Exatamente. Mas o cara, dentro do carro dele em São Paulo, ele usa o Apple Music. Ok. Você anuncia no Apple Music para esse cara se você quiser. Agora, a tiazinha, ela liga o rádio. Ela liga o rádio. Essa é a realidade de Brasil, e acho que aí é que tem a grande fortaleza dos chamados, né, mídias, as chamadas mídias tradicionais. A capacidade de criar conteúdo de qualidade, que conversa com o brasileiro. Mudou a forma? Claro que muda a forma, gente. Uma notícia hoje já é notícia no segundo seguinte. Muda o papel do jornalismo na televisão? Claro que muda. Por quê? Porque o cara já sabe da notícia ao longo do dia. Então você já não vai mais dar uma novidade para ele quando você colocar o jornal de rede no final da noite, lá no horário nobre. O que você tem que fazer lá então? Cara, eu vou ter que aprofundar. Eu vou ter que explicar por que aconteceu Exatamente. aquilo. Eu tenho que ouvir um especialista que vai dar um contraponto. Um outro especialista que fala de um lado, outro que fala do outro. Então, eu vou ter que dar todos os aspectos daquela notícia para o cara depois formar sua opinião. Porque ninguém forma opinião só vendo a notícia, o highlight dela num postzinho do TikTok, do Instagram, ou seja lá o que for. Eu vou te contar só uma coisa, assim. Você falou uma coisa aí. A notícia com profundidade, você não consegue ver isso aqui. Não. Essa aqui é só highlight mesmo. E o cara começa a depender. É corte, é um pedacinho. Se você quer ver com profundidade, aí talvez você vai ter que ir para o YouTube ver com profundidade ou numa outra mídia de mais profundidade. Uhum. Só que demora um pouco mais. Você nunca tem uma notícia 100% profunda de uma hora para outra. Tem alguns que veio isso. O Brasil Paralelo tenta fazer isso. Tem um monte de canal que tenta fazer isso. Cara, mas é difícil. E aqui tem uma outra coisa. Vocês fazem isso aqui porque vocês têm a missão de manter a qualidade deste produto aqui, que é Optimize e tal, e vocês fazem a curadoria, certo? Essa talvez seja a coisa mais importante. Sem dúvida. Quem tem responsabilidade, quem tem responsabilização, cara, faz curadoria. Tem que se preocupar com a porra da fake news, tem que se preocupar com ouvir dos dois lados, tem que se preocupar com isenção. Isso é uma coisa que eu acho que eu acredito muito, né, cara? Você não tem que ficar editorializando nenhuma matéria. Deixa o povo decidir se ele acha certo A ou B. Se ele acha que é melhor de um lado ou do outro. Mania da gente querer tutelar todo mundo aqui no Brasil o tempo inteiro, de achar que você tem que ficar tutelando. Quando você veio com um bicho aqui que não tem tutela, e que todo mundo tentando controlar, vamos controlar as redes sociais, não vai controlar, cara. Não vai controlar. Você vai criar um estado de exceção aqui no Brasil? Exato. Não vai conseguir. A não ser que... Melhor coisa é educação e informação, cara. Para mais informação, quanto mais... Para problema de informação, mais informação. Agora, Marcel, eu queria voltar naquele ponto que o Lázaro comentou sobre empreender. Você, na verdade, levantou essa bola, né? De empreender no CNPJ do outro, mas que, na verdade, é um empreendedorismo de fato. E aí você, na sua transição entre presidente do SBT e presidente do grupo, você sai fazendo essa analogia de um empresário para um multi-empresário. Porque agora você tem que olhar
um espectro bem mais abrangente de diversos negócios diferentes, mercado de consumo com a Jequiti, você olha a capitalização, você olha entretenimento, continua Outro dia eu olhando. recebi um elogio desse cara aqui, porque ele estava conversando com ele e falou, porra, cara, você tá sabendo mais que eu de coberta. O que aconteceu, gente? Não, tô brincando. Há bem pouco tempo atrás, né, a gente estava em processo de venda, e olha a coisa do acaso, eu estava do outro lado da mesa, junto com mais um grupo olhando para comprar, e o Maciel estava do outro lado vendendo, a gente reencontrou nesse momento lá, é aberto para todo mundo, isso aconteceu, né, a CIMED agora quase comprou, né, e o Maciel defendendo a tese da empresa. Aí terminou a opinião, eu falei, velho, o que aconteceu contigo? Tu tá sabendo de venda direta mais do que eu tô esquecendo venda direta e tu tá sabendo mais que eu, pô. Tá vendo? Porque eu Essa afastei coisa. da venda direta e ele tava mais profundo. Não, mas olha, você Então, tem- mas o ponto que eu queria trazer, né, sobre seu ponto de vista, Marcel, é para o empresário que está nos vendo hoje. Muitos são empresários de um único negócio e alguns são multi-empresários. A tua experiência dessa transição, porque às vezes tem muito empresário que fala assim, eu estou no meu negócio, ele está até indo bem, eu vejo outras oportunidades, mas eu tenho medo de perder o foco. Eu tenho medo de não conseguir dar conta e tal. Então, a sua experiência enquanto gestor e fazendo esse paralelo de empresário a multi-empresário, o que você... Cara, Emerson, acho que traz isso aí? tem uma coisa que eu sempre usei como um mantra para mim mesmo, sabe? Acho que até comentei quando eu pude participar com vocês do evento lá do ON, que é o seguinte, cara, não importa a posição que você esteja onde você tá, porque tudo, gente, tudo na vida é transitório, Tudo. né? Tudo é transitório. Mas tem a atitude de estagiário, sabe? Tem a atitude que a gente falava em auditoria do pica-pau, né? Porque pica-pau, que é o cara que fala assim, ô, como é que faz isso aqui, ó? Ô, como explica isso aqui? Então, cara, eu sempre tive essa atitude de curiosidade, de se querer entender. Eu falei, Aprender sempre. Lázaro, eu falo, cara, eu não decido o que eu não entendo. Exato. Eu delego para alguém Até que porque entenda quem melhor. decide, quem Agora, decide se o que- para quem eu deleguei não soube decidir e trouxe para mim, tá ferrado. Porque enquanto eu não entender o que o cara tá falando, eu não vou decidir. Quem decide o que não entende é um besta motivado. Um idiota com iniciativa é a pior coisa que tem no mundo. Exatamente. Só pode decidir aquilo que você entende, na Cara, verdade. a pior coisa Pelo que tem é amor um de Deus. idiota com iniciativa. Exato. Né? E eu então sempre tive essa atitude de estagiário, Emerson. Né? Eu acho que quando eu tive a oportunidade de assumir ali a presidência do grupo, foi exatamente com essa mesma atitude. Eu fui nos negócios, visitava as unidades, fui lá entender, fui lá no chão de fábrica para saber como é que produzia, como é que era o fluxo, o ciclo todo de uma telecena. Gente, é complexo pra caramba pro ciclo de uma telecena. São 14 mil lotéricas no mundo, 6 mil agências de correio. Como é que você entrega um negócio que é papel moeda? Porque uma telecena que você entrega na rua, cara, ela é um papel moeda. Se alguém desviou uma telecena e chegar no dia lá, passou um ano, vai resgatar, não são obrigados a resgatar. Exatamente. Capitalização exige isso. Eu não sei se você chegou a ser também. Eu fui conselheiro lá por 6 anos. Você chegou a ser também, não? Apareceu, né? Na liderança? Na liderança? Não. Não, né? Não. Você escapou dessa. Não. Eu Eu fiquei. Ema. Mas o interessante é que eu pude começar a aprender essas coisas novas e dentro da telecena deu para empreender. Uhum. Então, por exemplo, foi um certo golpe de sorte ali da gente ter conseguido convencer o fundador de que era importante a gente fazer a telecena digital. E ele aprova. E aí a questão da inovação com a tradição. Então, aí isso é um aí você exemplo fala, legal. Como é que você concilia um negócio que estava tão arraigado na cultura do brasileiro de ter um papel físico na mão porque ele acredita no papel? E de repente o cara tem que acreditar num app. Então, como é que eu vou ter certeza que isso aqui É verdadeiro. é verdadeiro? Uhum. E aí, acho que é a primeira coisa difícil que você tem, né? Quando você pega um produto que é físico e analógico e tem que transformar ele em digital. A grande parte dos empresários dos empreendedores erra, quando ele não cria um produto digital, ele digitaliza o produto físico. É diferente. Exatamente. Criar um Totalmente. produto digital é diferente de digitalizar um produto. Né? Eu posso fazer a telecena aqui digital, mas se a experiência não for digital, esquece que ela não vai funcionar. Certinho. Então, a gente criou no primeiro momento, foi difícil, Perfeito. Emerson, mas a gente lançou e por coincidência, por um golpe de sorte, né? Talvez é a sorte que consigo falar, pô, ainda bem que tem gente com sorte perto de mim. É isso aí. Veio a pandemia, as lotéricas fecham, os correios fecham. Se não fosse a telecena digital, como é que ia fazer? É isso. Na hora certa, lugar certo, imagina. no momento certo. Talvez essa tenha sido a empresa que mais rápido se transformou do ponto de vista digitalizar o seu produto ou seu serviço, porque a gente teve que fazer isso em 6 meses.
E hoje a Telecena Digital já responde por quase 50% das vendas. Ainda tem Caramba. 50% que prefere papelzinho, né? Tem. Não, mas isso é que é Mas tudo interessante. bem. É você olhar para quem vai Mas- consumir e E você sabe qual é a respeitar. beleza do, sabe qual foi a Você- beleza do modelo? Uhum. A gente rejuvenesceu o consumidor. Porque a Uhum. gente sabia que o público nosso, que o nosso cliente estava envelhecendo. E a gente não estava conseguindo capturar o povo novo, porque a dinâmica dele de compras é nessa porcaria aqui. Exato. É. E quando vem a Telecena Digital, a gente trouxe 35% de consumidores novos na faixa de 25 a 35 Olha, anos. quer dizer, É um ampliou o cara que a gente mercado. não tinha. Então um não canibalizou o outro. A gente ampliou a base de Total. clientes. Total. Então essa foi uma bela transformação de como é que você concilia a inovação com o tradicional. Uhum. E a telecena física vai perdurar enquanto tiver cliente que ainda, de alguma maneira, exige esse tipo de forma de entrega. Agora, com o passar do tempo, a gente tem certeza que vai acabar migrando para o digital. E de alguma inovação cruzada entre os negócios, né? Falando dessa visão Então, ainda de Esse eu vou multi-empresário. pegar, vou pegar um Como exemplo que? super recente. Uma das primeiras coisas que eu comecei a cobrar de todos os gestores lá na função de presidente do grupo foi sinergia. Uhum. Se você não tiver sinergia, você não cria conceito de ecossistema. Então, eu gosto muito do conceito que quem aplica para mim com maestria é a Amazon. Ah, mas é. Aquele conceito de Benchmark walled total. garden, né, de jardins fechados. Ou Exato. seja, eu consigo prover para o cara tudo que ele precisa, ele não sai daqui. Isso. Então, eu nunca perco o cliente. Você acha que a Amazon ganha dinheiro com a Amazon Prime Video? Ah, Provavelmente não. Mas Mas- ela mas- mantém o cara dentro do exato. ecossistema. Porque fala, eu não Manteve preciso ali. sair. Eu tenho aqui, ó, tenho frete grátis, compro o que eu quiser, ainda tenho conteúdo, ainda tenho Kindle, ainda tenho isso, ainda tenho aquilo. Para que eu vou sair? Eu a fico. Amazon Health agora entraram no mercado de Ah, saúde. Cara, e vão crescer. O conceito de marketplace, ecossistema, Total. o que você queira dar. Você fala assim, pô, por que o cara não sai? Porque tem tudo lá. Então eu falei, pô, como é que a gente começa a cruzar as coisas lá dentro? Vou dar um exemplo. Live shows que a gente começou a fazer para vender produtos da Jequiti. A Jequiti fazia isoladamente, aqui, ó, numa sala como essa aqui, um blogzinho, tentando fazer algumas sessões de vídeo para vender. Falei, cara, mas vocês não estão usando técnica de produção e a gente tem uma empresa que é Total. especialista Especialista, do lado. né? Então, começa a integrar as áreas, começa a integrar a área de marketing da Jequiti com a área de produção de conteúdo digital do SBT, faz um pilotinho melhor. Conclusão, primeira conversão que a gente teve usando a estrutura do SBT com técnica de produção bem feitinha foi 7 vezes maior que a última que tinha sido feita. E aí o processo foi evoluindo até que vira uma live show na televisão. Com uma puta força e com um tremendo resultado de vendas. Então eu estou usando a capacidade de produção de conteúdo. E a direção do programa não foi da Jequiti, a direção do programa foi de quem sabe dirigir programa. Onde A está a Jequiti, competência, né? então, peraí, então eu sei aqui como é o meu produto, como eu vou ofertar os produtos, a sequência do que os apresentadores têm que ofertar ao longo do programa para ter uma lógica de crescimento e de conversão de venda. E os caras foram afinando isso, afinando. Já foi feita agora a segunda ou a terceira, não lembro mais, live show. Sucesso, cara. Um sucesso. Então são coisas que, quando você consegue botar todo mundo junto, com o mesmo propósito, a coisa sai. Não, o próprio case da Jequiti na nossa época lá, se a gente pegar essa questão do ecossistema, a Jequiti tinha um grande alavancador na mídia, e você lá no SBT na época nos apoiando nisso. No SBT, a gente tinha ainda na época no banco, o Pan-Americano, a gente fomos a primeira empresa de venda direta a lançar um cartão white label da Jequiti Pan-Americano. A gente tinha o Vale Saúde, Vale Desconto, que era um grande retentor Muito das forte. consultoras, né, como benefício. Muito forte. Então, você tinha um ecossistema montado por trás, a própria até campanhas de incentivo com as consultoras, visite o Visitar o SBT SBT. e tal, conheça Até os hoje tem. artistas. Então, tudo isso é uma força enquanto grupo e que o conceito disso cada vez mais tem sido difundido, exemplo de Amazon e outros, de como criar esse ecossistema e ele se retroalimentar. E- Hoje a Amazon, você comentou, o Amazon, a AWS é 50% do Aham. lucro da Amazon. Opa, E é um negócio que surgiu, que era um mais centro, cresce. era um centro de custo que se tornou o maior centro de receita e de lucro, principalmente, do grupo no Cara, eu mundo. gosto de alguns conceitos e alguns exemplos de mercado, né? Você pega, quando a gente fala de transformação, pega o grupo Folha. Esse foi um grupo que se transformou. Né? Começa comprando uma empresa de tecnologia, Uhum.
porque ela entendia que essa empresa de tecnologia poderia melhorar o processo todo da distribuição do negócio tradicional, Uhum. que vira depois um mega de um portal, que lança uma maquininha com outro intuito, cara, que não tinha nada a ver de virar banco. E hoje, na verdade, aquilo lá é um banco que, por acaso, tem um portal É e uma isso. empresa de tecnologia. Então, Total, isso é um puta exemplo de transformação. Exatamente. Total. Então, e a gente olha para a quantidade de empresários aqui no Brasil hoje que tem, às vezes, a coisa mais importante, que é o consumidor. Eu falo, porra, a coisa mais difícil é você ter o faturamento, né? Mas se você tem faturamento, você tem que ter resultado, cara. Exatamente. Aqui, né? Resultado em foco. É isso. Essa coisa mais difícil é ter faturamento. Uma empresa que fala, pô, o cara fatura 500 milhões, mas não dá lucro. Meu, tem alguma coisa errada. Porque o cara, a parte mais difícil ele conseguiu, que é ter 500 milhões de faturamento. É isso aí. Como é que não dá resultado? É isso aí. E a gente fala, né, que às vezes as pessoas pensam o seguinte, cara, tem fundo de investimento que ele fala assim, ganha share. Tem. Daqui um bi, porque com um bi é muito mais fácil você transformar uma empresa lucrativa de 1 bi do que a de 50 milhões, do que a de Claro. 10. Sem dúvida. Então, o cara Tem fala, escala. alvo agora é o mais difícil, vende. Pronto, vendeu. Agora, vamos sanear. Vamos começar a sanear esse negócio. Porque, às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo do produto e do serviço, é difícil. Uma A empresa bandeira- de commodity, por exemplo, que tem uma margem muito baixa, em algum momento ela tem que passar por um longo período de prejuízo. É. Você vai ter que escalar, aí depois você saneia. Agora, se a empresa tem margens muito altas, ela pode até conviver a vida inteira crescendo, dando lucro. Agora, se a margem é muito baixa, commodity, em algum momento, cara que mexe com celulose, com aço, com mineral, em algum momento ele ficou no vermelho. Uhum. A gente vê até hoje empresas enormes no vermelho. Porra, agora, outro dia eu estava vendo a Gerdau dando tropeço. Gente, se a Gerdau deu um tropeço, você imagina o resto das empresas do mundo, entendeu? Se uma Gerdau, que é um exemplo para todo mundo, né, velho? É. Porra, empresa brasileira, que, meu, é Fabulosa. das maiores do mundo, fabulosa, dá um tropeço, pô. Quer ver um exemplo, cara, que assim, ó, pode até não gostar, mas tem que respeitar os fatos. JBS, irmão, é a maior empresa de proteína do planeta. Opa, Tem que respeitar. tem que respeitar. Empresa nacional, é isso aí. Tem que respeitar. Nacional, pô. Total. Lá do Goiás, né? Aqui, sabe que a nossa bandeira tá com as palavras na ordem trocada, né? Exatamente, progresso depois ordem. Entendeu? Tem que ser, exatamente isso. Quem empreende, cara? É. Quem empreende, primeiro vem progresso, depois bota ordem. Não, a gente estava falando aqui da Amazon, o Jeff Bezos durante muito tempo tem que ficar dando satisfação ao Ele mercado. tava no vermelho? Que tá no vermelho. Eu lembro uma ocasião em que ele gerou lucro e ele pediu desculpas. Ele foi a público e falou, olha, desculpa porque eu não tive a capacidade de reinvestir tudo que a gente gerou a tempo, então nós demos lucro. A AT&T, que vira e mexe, compra alguma mega empresa gigantesca, faz isso para um grande ponto. Eles geram tanto resultado, tanto caixa, que você tem uma pressão por distribuição de dividendo para acionista tão pesada, que a única maneira de distribuir isso, de reduzir essa pressão, é gastando dinheiro comprando coisa nova, Exatamente, reinvestindo dinheiro. reinvestindo dinheiro. Então, eles fazem aquisições bilionárias porque os caras têm tanta geração de caixa que a pressão de eu falar, pô, tanto caixa, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro. Exato. Cara, você falou uma coisa assim, vocês deram exemplos aqui que é verdade. Eu também tinha esquecido disso, eu falei de commodity, mas e-commerce, a maioria das empresas grandes de e-commerce que chegaram a faturar muito, elas passaram um longo período no vermelho. Amazon, Mercado Livre, um Exato. monte. Netshoes, Magalu, um monte. Passou um bom período ganhando share, que é a coisa extremamente importante no momento, para Claro. depois dar uma Então, saneada. mas mais do que share, tem um ponto que o Marcel falou nisso. Dados. É isso aí. Criaram uma base de informação, de É isso, dados, gente. que a Amazon Ads, a publicidade vendida na Amazon hoje é outro 30%. Tem 50% que é AWS, outros 30% vem do advertising. Vou contar uma história com o ex-presidente da GM, que teve comigo lá um pouco antes da pandemia. A gente estava conversando e eu estava perguntando para ele como é que ele estava, né? Porque a GM sempre foi meio inovadora também, lembra? Eles foram o primeiro cara, a primeira montadora a Sim, vender sim, carro sim. pela internet. O Celta foi lançado na internet. É verdade. E eu perguntei para ele, cara, como é que vocês estão conduzindo isso? Ele falou, olha, a gente está numa jornada de dados aqui na GM brutal. E a gente está cruzando dados com o concorrente de vocês. Eu falei, Falei assim, pô, tem uma parceria com a Globo. O que vocês estão fazendo? Não, a gente faz enriquecimento de dados com eles. Porque na jornada, cara, a gente já está indo do modelo
preditivo para o modelo prescritivo. Eu falei, porra, não entendi. Explica. Não, preditivo é o seguinte. O cara vai lá, faz uma consulta no site da Globo lá e o cara procura a fralda. Fralda? Pô, legal. Não quer dizer nada, né? Mas depois o cara procura bercinho. Opa, depois o cara procura a cadeirinha de carro. Pô, esse cara vai ser pai. Então, em vez de ofertar para o cara Precisa de um carro maior. Eu vou ofertar para o cara um SUV. Mas pera um pouquinho, mas qual SUV que a Tracker ou a Equinox? Aí, pelo comportamento do cara, peraí, onde é que ele está procurando cadeirinha? Procurou numa loja de grife? Opa, esse cara tem grana. Então, eu não vou mandar um anúncio da Tracker para ele, eu vou mandar o anúncio da Equinox. Falei, pô, vocês estão nessa jornada já? Já. Com uma tremenda taxa de sucesso. Só que agora a gente está avançando para o modelo prescritivo. Não preditivo, o prescritivo. Você nem sabe que quer comprar um SUV. E eu vou fazer você querer comprar um SUV. Falei, caramba, isso é dados, gente. Isso é o pessoal fala, o novo petróleo. Isso é riqueza. E aí você pega o mundo da comunicação, o mundo do varejo, são geradores de dados o tempo inteiro. Olha o tráfego de gente que passa pelas lojas da Magalu, pelo Mercado Livre, ou passam pela Rede Globo, pelo SBT, pela Record. Tráfego de gente. Só que você não sabe quem é, não vale nada. Uma das coisas que a gente tem que aprender hoje, informação, ela não serve para nada, se você não souber o que fazer com ela. Se você tiver tem gente que só tem um bando de dados, não tem um banco de dados. Exatamente. Olha, primeiro é o seguinte, quem tinha informação dominava. Aí depois é o seguinte, quem tem conhecimento dominava. Mas também o conhecimento, se você não sabe onde aplicar ele, não serve para nada. Entendeu? Então você tem que ter informação, conhecimento, agora você tem que colocar aplicabilidade em tudo. Então, sabe o que esse negócio você gostou? Eu gostei da palavra prescritivo. Porque qual é a diferença da prescrição? A prescrição médica é o quê? Primeiro ele faz a anamnese em você, ele identifica a sua doença, e depois ele prescreve um medicamento para curar. A mesma coisa com a informação. O que a GM estava fazendo? Primeiro ela analisa quem é o consumidor, aí ela identifica ele, ela faz a anamnese e fala assim, você não sabe, mas você precisa do SUV. Exatamente. Isso é do cacete. Isso é do cacete, irmão. Isso é do cacete. E você só pode fazer isso se você conhece seu cliente. Se você não conhece seu cliente, você não consegue prescrever. E agora você tem que fazer ainda mais preocupado porque você tem uma lei geral de proteção de dados corretamente, né? E a responsabilidade sobre o dado da pessoa hoje é brutal. Total. Certíssimo. Então não é simplesmente você, vou pegar um disquete, vou lá na Santa Efigênia, compro um disquete com o CPF de todo mundo. Pelo amor de Deus. É porque tem, né? A gente sabe que tem, né? Infelizmente sabe que tem. A gente sabe que tem. Se você for lá hoje, tem. Mas você acredita que até isso, se o cara não souber usar, também não adianta para nada. Vale nada. Exato. Aí o segredo é ter a informação. Tá. Se você não tem gente competente, se você não tem a técnica, você não sabe como usar, como identificar a causa para tentar resolver, não adianta. E aí vou te falar outra coisa que não importa para o porte da empresa, cara. Você pode ser você sozinho ou ter um funcionário ou 10 mil funcionários. Acho que a transparência de onde você quer chegar e como você quer chegar é importante. Porque estratégia, cara, você pode pegar livro, põe hoje no ChatGPT lá, monta para mim uma estratégia para isso ou para aquilo. Mas tem que tirar ela do papel. Tem que tirar do papel, e aí é gente. É isso, sem dúvida. Então, como é que eu faço as pessoas de fato entregar o que a gente precisa? Engajando. Como é que você engaja? Fala pro cara o que ele tem que fazer e por que ele tem que fazer. Explica por que ele tem que fazer aquilo. Eu falo que no mundo de inteligência artificial, no mundo de tecnologia, o capital intelectual ficou mais importante. Opa. Então, eu queria fazer um gancho de duas coisas que vocês comentaram. Uma que você, quando falou do ecossistema, a gente estava falando do ecossistema dentro de um grupo empresarial. Mas você falou sobre uma questão seguinte, tem informação, mas não sabe o que fazer ela, não sabe como aplicar. E aí vem exatamente o ponto que eu queria falar. As parcerias, que hoje tem sido jamais utilizada, mas tem muitas oportunidades. Quem está nos ouvindo aqui, muitas vezes tem um negócio muito bom, muito rentável, mas que requer... Ontem nós estávamos com um cliente nosso, um mercado muito tradicional de transporte, transporte público, tudo que vai ter uma série de mudanças e que vai requerer muita inovação tecnológica para isso. Mas, cara, não é o core dele, mas fazer parcerias com startups, parcerias com universidades, ou seja, as oportunidades que quem está nos ouvindo aqui tem de falar assim, cara, quando estamos falando de transformação digital, que não é só digitalizar o que existe, né? É transformar através da digitalização. Cara, mas eu não sei fazer isso. Minha área de TI ainda é muito incipiente. Cara, mas vai atrás de parcerias. Escola com quem sabe e
até outro tipo de parceria. Você falou de collab, e aí vocês também eu tive têm a oportunidade. oportunidade de fazer uma coisa. Eu, particularmente, me colocava ali como pai da iniciativa, enfim, que foi a criação do SBT Lab. Né? Por quê? Justamente com essa leitura de que a área de TI tinha tanto backlog de problemas para resolver, que qualquer coisa que você fosse colocar de uma dor pequena na empresa para o cara atender, e aquilo ia estar numa fila de 10 anos para frente. É isso. Então a gente pega, pô, beleza, então vamos montar um lab aqui. Primeira iniciativa, nós ficamos 2 anos dentro do InovaBrá, que era o centro deles ali de startups, de incubadora de startups, um prédio bacana ali na Angélica, né? E nós ficamos 2 anos lá dentro. E fomos nos aproximando lá de um monte de startups de vários segmentos para trazer soluções para uma empresa gigante que era o SBT. Então você vai hoje lá, tem um belo sistema de entrada de visitantes. Cara, você faz seu check-in pela internet, você faz seu check-in por e-mail, não importa. Você chega na recepção, o cara aponta o celularzinho para o teu rosto. Ah, senhor Lázaro, bom dia, muito bem-vindo. O senhor vai falar com o senhor Maciel, né? Ele já está te aguardando no endereço, na sala tal. Pô, que legal. E o cara, ó, tá aqui o endereçozinho, o mapinha tá aqui, ó. Cara, isso foi uma empresinha dentro de InovaBrá que resolveu um problema que, se deixasse para a TI resolver, nunca resolveria. Exato. E quantas empresas não querem ter A uma mesma parceria coisa. dessa com o SBT? Mas aí vem o seguinte, a primeira coisa é você ter a humildade de reconhecer que você não vai ter competência em certas coisas. Ou para que você ter essa competência é tanta grana, tanto tempo, que você vai perder espaço para o teu concorrente. Exato. Acelera, cara. O ego e a vaidade, ele prejudica muito o executivo, prejudica muito a empresa por causa desse conceito. A gente tem que entender que nós somos incompetentes em alguma área. Sempre. É do jogo. Em alguma área, a gente vai ser incompetente. Porque nós só temos uma vida. E a gente tem aí 75, 80 anos para viver. E as Lázaro, mas 75, 80 anos é muito, mas não dá para saber tudo. Não dá para saber tudo. Não, Sem dúvida. a gente aprende todo dia. Exatamente. Cara, você sabe que assim, nesse assunto vai rendendo, né, porra? A gente tá chegando no final aí, mas é um prazer gigante, cara. Esse bate-bola, né, cara? A gente vai, né? Com certeza. Com certeza, vai Não, enriquecendo. Eu já te conheço horas. há 7 anos e já aprendi um monte de coisa aqui nessa conversa agora, entendeu? Até porque... idem. Até porque o Maciel hoje é diferente do Maciel de 7 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, porque isso acontece. Cabeça branca, rapaz. Opa, isso aqui... Faz a diferença. Isso aqui é quilometragem. É quilometragem, é isso, cara. E eu queria entender com você o seguinte, cara. Se você tivesse de dar um conselho para o jovem que está ouvindo a gente, o jovem empresário e o jovem empreendedor, que você falou uma coisa exata. O intraempreendedor, ele tem que ter os mesmos skills do empreendedor tradicional. E o empreendedor tradicional tem que ter os skills do empreendedor, que é ter a resiliência, que tem que ser maior, e saber lidar com a diversidade de opiniões. Exato. Né? Você devia dar um conselho, né, Emerson? A gente, porra, toda conversa que eu tenho, toda conversa que o Emerson tem, que a gente tenta fechar para o nosso público Exatamente. esse negócio. 1 ou 2, não precisa ser 1, porque eu lá, Cara, qual conselho você me dá? Fala, rapaz, vou dar 3, porque 1 eu sei que eu não vou ser bom, vou ter que dar os 3, entendeu? Não, cara, eu acho O que você acha, assim, quais os conselhos que você dá para quem está nos ouvindo, que consegue falar sobre gestão, sobre inovação, sobre sucesso futuro? Quais os conselhos você daria? Cara, é difícil resumir assim, né? Mas vamos lá. Alguns. Eu já falei, resiliência... Eu também não consigo dar 1, não. Cara, resiliência para mim é uma coisa fundamental. Mas acho que parte de uma coisa seguinte. Todo mundo tem seu propósito. Entenda o seu. E aí acho que vem a coisa mais importante que eu posso dizer em 40 anos de profissão como executivo. Né? Consistência, velho. Isso aí. Não pode ser blá, 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 falastrão, tem que ter consistência. Não, cara, se você não tiver consistência, primeira dificuldade... Exato, total. Primeira dificuldade se abandona. Ultimamente, eu só chamei de negão, tá? Tem gente que fica me processar, não pode falar pela internet. Não, mas tá aqui, ó. Já tem 30, 20 e tantos anos, né? Mas, cara, eu acho que se eu posso dar um conselho para as pessoas assim, se você tem clareza de onde você quer chegar, mantenha a tua consistência, cara. Porque se você perder tua consistência, primeira dificuldade que aparecer, você vai desistir. A gente prega isso, né? Total, cara. Eu acho que talvez como mais forte. Não, eu procurei, cara. Eu procurei concordo. ser super consistente na minha carreira. E foi, né, pô? Vou ter uma fase nova agora, sei lá o que eu vou estar fazendo. E
A preocupação é manter a consistência, cara. É isso. Sabe o que eu peço a Deus sempre? Posso até andar para o lado, para trás nunca. E a única forma que você tem de fazer isso é tendo consistência. Porque o cara que não tem consistência, ele vai ver a vida assim, ó. É. Ó, crença, isso é uma coisa minha. Crença para viver, propósito para sair da cama e causa para lutar. Oi, legal. Seja tá consistente nisso. vendo? É isso, cara. Exatamente. Porque eu vou só pegar um gancho no seu conselho aqui, porque é diferente daquilo que a gente estava falando antes, de que você deu o exemplo do Silvio, que ele não tinha compromisso com o erro. Errou, vai lá, muda, ajusta e tal. Isso não é inconsistência. Não. A consistência é, eu tenho compromisso em fazer a coisa certa com os princípios que eu tenho. Cara, eu fiz um curso. Isso, eu fiz o ajustar a curso rota sempre. Eu fiz o curso do IBGC agora, recentemente, né? Na verdade, recentemente, já foi o ano passado. Passa rápido, final do ano passado. E um dos professores lá, que é uma pessoa que eu admiro bastante, colocou uma frase que eu não esqueci, cara. E também está atrelada à consistência. Ele falou assim, não tem jeito certo de fazer coisa errada. Exato. É isso aí. Portanto, Errado. na dúvida, faça o certo. É isso aí. Exato. Boa. Esse é um excelente conselho. Viu? Então, cara, você pode ser arrojado, você pode ser um cara atirado. Beleza, empresário é isso. Mas, cara, não tem jeito certo de fazer coisa errada. Ó, Não tem shortcut, né? Você pegou o shortcut, atalho, é isso aí. pegou o atalho, cara, você vai quebrar a cara. Não existe atalho. Quem gosta de atalho era político no passado, tá tudo sendo preso. Não interessa. Tá Aí você vai acreditar nas promessas do Exato. TikTok. Exato. Não tem atalho, irmão. Não tem vida fácil. Se alguém na internet está te prometendo vida fácil, atalho, fica bilionário com um código, com não sei o quê, tá mentindo pra você. E por isso que a gente tava Sangue, conversando suor ali e fora. lágrima. A gente tava conversando ali fora. No pain, no gain. E eu falei pra esse cara, a minha maior religião, minha maior crença é na minha consciência. Se você segue a sua consciência, você tem 50% de chance de ser consistente naquilo que você acredita. Bom, tudo bem, tem gente que não tem consciência nenhuma, entendeu? Aí a história aí, cada um com beleza. seus problemas. Exatamente. Cada Quais um que princípios resolve. estão por trás da sua consciência? Se são os princípios E, corretos, ó, siga uma ela. outra coisa que eu falo também, Sem né? dúvida. Tem aqueles que são adeptos daquele conceito de que os opostos se atraem. O cacete. Eu também sou igual, não, cacete. Meu, você progride quando você tem gente que tem valores como você do teu lado. E isso é que faz a diferença. Isso aí. E quanto a princípios, não dá. Opostos não se atraem nunca. Não, cara. Não. E Com pra mim foi um Se prazer segue enorme, gente hein, boa. irmão? Com certeza. Se segue de gente Ótima boa. conversa, Se segue de Marcel. gente boa. Obrigado aí por ter aceito o Eu que agradeço, pessoal. nosso convite. De coração. Um prazer. Prazer gigantesco te rever. Parece, bicho, nós ficamos ali, olha. Geralmente o podcast só dura 1 hora, a gente passou 12 minutos e eu só falei pra fechar, porque se eu não olhar já dá 2. Ah, A gente com já dá certeza. 2, entendeu? Com Porque certeza eu que olhei não pra hora. ali e falei, rapaz, porque olha outra coisa também. O público aí fora, ó, gente, isso eu acho um erro da maioria do consumidor. O consumidor, ele não quer ler um livro grande mais, ele não quer ter exato. profundidade em nada, e por incrível que pareça, se a gente extrapola muito o tempo do podcast, pro conteúdo que seja, melhor que seja, você acredita que as pessoas dão off, Marcelo? Você perde atenção. Que loucura isso, bicho! Exato. Eu acho assim, eu, quando o negócio é bom, eu vejo o filme de 3 horas. Só que acho que eu sou exceção. É. Da exceção. Infelizmente tem um... Cara, você Tem uma bota, questão em relação você a isso. bota o leite pra esquentar no micro-ondas, põe 30 segundos, você desliga com 25. É mais ou menos isso. O público em geral é isso. Mas eu acho que a gente, passou um pouquinho. Mas, galera, fica aí 1 hora e pouquinho, vai, não desliga não, porque Legal. o final foi muito bom. Com certeza. Segura aí, porque, cara, valeu a pena muito. Muito. Valeu, Entendeu? pessoal. Cara, obrigado. que Espero que a agradeço. gente se veja muito. Foi bom te rever. Com certeza. Entendeu? O Emerson aqui E sempre queremos bom tá com te ele. desejar aí, com certeza, um bom trabalho. Porque sucesso você vai ter em tudo que você resolve Exatamente. fazer a partir de agora. Obrigado. Então que você tenha um bom Muito trabalho obrigado. onde você foi. E para Divirta-se. vocês também, para Optimize, para o projeto de vocês aqui, que é fabuloso, que eu estou começando a ficar mais próximo agora. E Vai ficar muito. Tira o se Deus chapéu. quiser. Divirta-se. Isso aí, querida. Eu acho que você vai precisar de divertimento. valeu, gente. Grande abraço. Obrigado. Um abraço, Obrigado gente. a todos. Até a Todas próxima. também. Até mais.